E o dinheiro ele é uma arma poderosa. Cara, quem não sabe lidar com o dinheiro acaba tendo muitos problemas na sua vida. Se você não sabe controlar ele para você conseguir acumular, você vai ter problema. E se você sabe controlar ele até demais, você também vai ter problema. O que eu quero chegar com isso é que basicamente, se você não tiver controle sobre seu emocional e os seus pensamentos, investimento vai te trazer depressão. E por alguns motivos que isso também me causou, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E se valeu a pena tudo isso depois do que eu passei. Cara, basicamente, tá, esse daqui olha, é o meu gráfico de rentabilidade, tá? Aqui em cima, nesse carinha aqui. E aqui em cima vai estar mostrando os valores embaixo, tá? Basicamente no ano de 2019, você vai ver que eu comecei a investir, mas bem pouquinho, tá? Sempre ali na casa de R$ 200, R$ 300 por mês, mas sempre investindo. O que acabou acontecendo? A 2019 eu conheci os investimentos. 2020 foi quando eu realmente comecei a investir pesado, tá? Você vai ver o quê? Que os aportes começaram a pular de R$ 200 ali, tá? Que era por mês, para 1.000, 2.000 ali, ó, reais, 2.000, 2.000. Isso daqui era basicamente todo o meu salário, tá? Chegando no final do ano ali, investir quase 5 a 6 mil reais. Basicamente, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que quanto mais eu trabalhava, mais horas eu fazia no trabalho, mais eu ganhava. Então, eu conseguindo ganhar mais dinheiro, eu conseguia investir mais. E eu começava a falar assim, cara, se basicamente eu fizer todo esse sacrifício aqui no começo da minha vida, no futuro eu vou conseguir ter muito dinheiro e o que vai conseguir me dar uma certa vantagem assim em relação às outras pessoas. Só que existe um outro lado da moeda é que ninguém fala, que é do que? A hiperprodutividade. Hoje em dia, tá, gente, tá muito acostumado a ver post no Instagram, no YouTube, do que? De motivação, que você tem que trabalhar mesmo, que você tem que passar pelo deserto, tem que fazer sacrifício. Só que o que que acontece? Eu comecei aqui nessa época de 2020, 2021 a focar muito no trabalho, fazendo muita hora extra e sacrificando muito da minha vida para conseguir investir, mesmo ganhando pouco. Eu nunca fui aquela pessoa que ganhou R$ 10.000 no mês, então eu tinha que economizar muito, eu tinha que fazer muito sacrifício, abrir mão de muita coisa para que no final do mês sobrasse dinheiro para conseguir investir. E o que isso começou a me acarretar? A sérios problemas do que eu não conseguia ficar parado ali, por exemplo, para assistir uma série. Eu achava que eu tinha que estar lendo algum livro, fazer alguma coisa ali mais produtiva. Eu não conseguia mais jogar um videogame, porque, cara, vou perder tempo com videogame, eu devia estar ganhando dinheiro. Eu não conseguia mais simplesmente tirar um cochilo à tarde, porque a minha vida começou a ser trabalho e produtividade. Basicamente, comecei a ter sérios problemas com isso. Tanto aqui que nessa época de 2023, tá? Você vê que eu dei um salto muito grande, tá, cara? Aqui, olha, não, foi 2024, ó, de 129 para quase 170 mil. Foi o ano que eu consegui investir quase 50 mil reais. E o que começou a acontecer? Eu comecei a trabalhar em 2 a 3 empregos ali todos os dias. Basicamente, eu comecei a trabalhar 24 horas. E isso me deu muito dinheiro ali. Não foi muito dinheiro, porque eu não era dono da empresa, era apenas funcionário. Só que isso me deu uma renda extra muito grande. O que isso me alavancou muito nos investimentos. Porém, o seu corpo precisa de um descanso. Então, se você está nessa pegada que nem eu estive no ano passado, você tem que entender que o seu corpo precisa descansar. Porque cedo ou tarde você vai começar a ter algum problema. Eu comecei a ter uns descascar as coisas assim no meu braço, apareceu umas manchas vermelhas. Fui no médico para ver o que era e ele me falou basicamente que era estresse, que eu precisava relaxar. E eu nunca vi uma pessoa de 20 e poucos anos começar a ter esse tipo de doença. E acredite, eu comecei a ter. Então, basicamente, tudo que eu consegui acumular foi por conta dessa hiperprodutividade que eu buscava, por conta dessa ali máxima. Eu falei assim, cara, eu não posso perder tempo, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que correr, tenho que fazer isso, tenho que fazer 1 milhão de coisas e eu simplesmente não dava tempo para mim. E isso não aconteceu comigo, mas sim com quase todas as pessoas que eu conheço que investem. Então, você vai conhecer os investimentos no começo e depois você vai falar assim, cara, eu tenho que investir mais, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e simplesmente você não dá mais
tempo para o seu corpo descansar. Então, se você está nessa caminhada, lembre-se de uma coisa que eu errei no começo, que é do que? Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona. Isso daqui você vai ter que fazer durante 10, 20, 30 anos. Se você simplesmente se matar nos seus primeiros 2, 3 anos para conseguir investir mais, não vai adiantar de nada, porque você vai acabar desanimando, vai acabar perdendo o foco, então não vale a pena. Procure investir ali uma porcentagem balanceada para que você também procure aproveitar a vida. Tenha uma vida um pouco mais leve. Não seja que nem eu, que seja muito ao extremo. É muito bacana eu vim aqui mostrar para vocês no YouTube aqui o resultado, que não sei o que. Sim, só que você precisa entender que a vida é mais do que isso. Não é somente querer trabalhar ali e conseguir construir algo de patrimônio. Fora que eu também fiz uma outra cagada que é do que? Cara, você tem que entender, se você é CLT como eu, tá? Eu ganhava um salário aqui, ó, de R$ 8 por hora, tá? Isso aqui por hora. E basicamente, se você fazer muita hora extra, cara, você vai ganhar o quê? Um adicional de 50% por hora de hora extra, que é apenas R$ 12 por hora. Cara, R$ 12 por hora é muito, mas muito pouco. Então eu acabei de me matando de trabalhar e simplesmente não foi ali, como eu posso dizer, eficiente. Porque hoje eu acabo ganhando muito mais do que R$ 12 por hora. E com isso consigo investir mais trabalhando menos do que comparado no passado. Então, essa parte de você querer trabalhar o máximo possível tem que ser uma maneira um pouco mais inteligente, porque só trabalhar não é ali eficiente. Você precisa trabalhar e ter resultado. Se você está construindo o seu negócio ali, se você está tentando empreender, isso é uma coisa um pouco mais interessante, porque isso tende a se escalar no longo prazo. Só, cara, se você for CLT que nem eu, você tem que saber disso, que não basta você querer trabalhar muito, você tem que ganhar bem por hora. Se você está ganhando ali cerca de 7, 8, 10, 15, R$ 20, você tem que estar ciente que isso é pouco. Então, por mais que você se mate de trabalhar, se mate de se cobrar, você tem que entender que você vai continuar andando devagar nos investimentos. No final, você vai querer acabar empreendendo, ou então vai fazer alguma faculdade, algum estudo ali, algum conhecimento específico para você ganhar mais. Porque assim você consegue acumular um pouco mais de patrimônio. A época que eu consegui alavancar meus investimentos aqui, ó, que foi 2024 e 2023, tá? Foi basicamente onde eu comecei a trabalhar por conta, comecei a fazer serviço fora da empresa. Basicamente eu sou eletricista e nessa época que realmente alavancou meus ganhos foi quando eu comecei a trabalhar por conta, tá? Hoje eu trabalho somente como CLT novamente. Mas o que realmente alavancou os meus ganhos foi isso aqui. Então isso aqui é o que eu queria compartilhar com vocês. Então invista pensando no longo prazo e não somente nos primeiros anos, porque cara, isso aqui é uma jornada longa, é árdua, não é fácil. Só que quem continua com ela, quem não desiste, vai acabar colhendo os resultados no fundo e vai valer a pena.